mestre em Reiki, além de terapeuta integrativa e advogada. No vídeo anterior eu expliquei um pouquinho sobre as raízes do Reiki, né? Mas eu não expliquei como o Reiki funciona. Eu expliquei um pouquinho como o Reiki funciona, até falei um pouco da acupuntura, né? E eu andei pensando sobre uma situação que as pessoas não costumam dizer, os mestres em Reiki não costumam dizer, e eu quero abrir um parêntese. Mestre em Reiki não é uma pessoa iluminada, assim como os monges também não são pessoas iluminadas, ok? Reiki não tem ligação com religião nenhuma, tá? Não tem ligação com religião nenhuma. Reiki não é uma terapia religiosa. Reiki é uma terapia de harmonização do ser. Ah, mas as minhas crenças religiosas são incompatíveis com o Reiki. Tudo bem, respeito, não tem problema. Mas o Reiki em si não tem ligação com religião alguma. Inclusive, nas iniciações de Reiki que eu fiz como mestre e que eu participei como aluna, havia pessoas de todo tipo de religião que você imaginar. Católico, evangélico, bandista, de tudo quanto é tipo de religião, budista. Então não tem ligação nenhuma com religião, tem ligação com a harmonização do ser, tem ligação com uma espécie de ciência que ainda não foi comprovada cientificamente assim. O lado da energia, né, é uma coisa que a gente ainda não compreende muito, né? A gente sabe, por exemplo, que a energia elétrica chega no Ocidente, né? A energia elétrica chega até nós e que ela é invisível, mas a gente não compreende por que ela é invisível, por que ela chega entre nós, por que um sinal de Wi-Fi consegue fazer uma comunicação até o outro lado do mundo, né? São coisas, fibra ótica, gente, olha a fibra ótica, que coisa que louca, um cabo que passa pelo oceano, você tem noção do que é isso? Um cabo de energia que passa pelo oceano, por dentro do oceano. Então tem muita coisa que acontece no nosso dia a dia, que faz parte do nosso dia a dia, inclusive o uso de celular, né, o Wi-Fi e o uso de celular, que nós que não somos cientistas não conseguimos explicar. E tem coisas que a própria ciência ainda não conseguiu explicar, entendeu? Por exemplo, como funciona essa questão da energia cósmica, da energia prânica, e que é o tipo de energia que é utilizada na doação do Reiki. Então eu quero, nesses vídeos iniciais, te mostrar, desmistificar um pouco algo que é diferente, porque às vezes quando você fala uma coisa diferente, a pessoa pensa como algo de outro mundo, e como se você também estivesse desafiando o modelo de mundo dela, é como se você estivesse agredindo, mas não, né? Por exemplo, quando eu falo em crenças limitantes, quem não sabe o que é crença limitante acha que eu estou falando de religião, aí às vezes pode se sentir até ofendido, mas não tem nada a ver com religião, tem nada a ver com religião, tem a ver com você acreditar com aquilo que você não pode ainda ver com seus olhos normais, mas que você pode sentir. Por exemplo, após uma aplicação de Reiki, a pessoa sente um bem-estar, um relaxamento fora do normal, sabe? Uma coisa fora do normal, porque ela recebe energia extra. Então ela se sente muito bem, às vezes até dorme durante a sessão de Reiki. Então, e o Reiki ajuda para quem sabe que são crenças limitantes, né? Que não tem nada a ver com religião também, né? Que são coisas que a gente guarda no nosso inconsciente, que a gente acha que é perigoso, que a gente acha que pode nos prejudicar, mas que na verdade nos limita a fazer coisas que nós deveríamos fazer. O próprio Reiki ajuda a desbloquear crenças limitantes. Nossa, no meu processo de iniciações de Reiki, porque eu tinha muita crença limitante, principalmente em relação à religião, né? Eu achava que era incompatível o Reiki com religião. Então, durante o meu processo, muitas crenças limitantes minhas foram sendo iluminadas e dissipadas pela própria energia do Reiki. Ah, mas como funciona esse tal de Reiki? O reikiano, ele participa das aulas, né? Aprende como funciona o Reiki e ele recebe uma sintonização. É um processo
uma aula especial que a gente tem, que a gente chama de sintonização, em que o reikiano recebe os símbolos do reiki. E através disso, ele vai sofrer uma purificação nos vórtices de energias que nós temos pelo corpo. Porque, acredite ou não, nós temos vórtices de energia pelo corpo que captam e se comunicam com o meio ambiente, vão captando e transferindo energia para o meio ambiente. Sim, o nosso corpo todo funciona através de energia. Energia que nós ingerimos através dos alimentos, da água, do oxigênio. E o oxigênio também não deixa de ser uma energia prânica, né? Se você for ver no yoga, é uma energia prânica. E a meditação também, porque esse chakra que tem assim aqui, que é um vórtice de energia, como se fosse uma turbina, uma hélice de ventilador, sabe? Ou uma turbina de avião aqui. Esse vórtice, que é como se fosse uma turbina de avião, ele fica trocando energia, né? E esse de cima aqui, que se chama coronário, ele é o nosso lado do nosso espírito, da nossa ligação com o nosso espírito, com o nosso anjo de guarda, ou o que você queira acreditar, dependente da sua religião, tá? Lembrando sempre que discriminação religiosa é crime, tá? Existe uma lei específica para discriminação de todos os tipos, inclusive religiosa, tá bom? E o reiki não, mas lembrando também que o reiki não tem ligação com religião alguma. Esse vórtice de energia que tem aqui e que só quem consegue enxergar são pessoas que têm o dom chamado clarividência. Essas pessoas, elas conseguem enxergar o que é invisível, então elas conseguem enxergar a alma e o espírito da pessoa, né? No caso, a aura, né, da pessoa são os clarividentes. A ciência só tem por enquanto, nós só temos a tal da foto Killian, que fotografa o campo energético da pessoa. Mas também a foto Killian não é uma coisa assim que te dá muita clareza, né? Mas é a única coisa ainda que de científico assim que se tem para olhar essa questão do campo energético da pessoa. Mas se você acredita numa pessoa clarividente, que nada mais é do que mais um sentido, clarividência, gente, a gente tem que entender que as pessoas que possuem dons extrasensoriais nada mais são do que pessoas que possuem outros sentidos. Todo mundo tem esses outros sentidos extrasensoriais, além da visão, do olfato, da audição, do tato e do paladar. Tem pessoas que têm outros ainda. Tem um tato muito mais aguçado, que são sensitivos. Tem pessoas que têm a visão muito mais aguçada, então elas veem até o que outras pessoas não conseguem ver. Esses são os clarividentes, tá bom? Então, os clarividentes conseguem enxergar isso com muita clareza. E os clarividentes não são pessoas de uma religião específica, são pessoas que nascem com essa capacidade. Nascem com uma capacidade além da que as pessoas normais têm. E à medida que você vai desbloqueando chakras, né, e principalmente o reikiano, ele desbloqueia muito o chakra coronário. Então, ele recebe muito essa energia universal para servir de canal para doar essa energia universal para a pessoa que estiver recebendo. E o muito importante no reikiano é trabalhar o chakra cardíaco, que na nossa filosofia tem muito a ver com o amor incondicional. Ele é o chakra, ele é o vórtice de energia, a turbina de energia, que bombeia a energia para todos os outros chakras. E também está muito ligado ao amor incondicional. Então o reikiano, ele tem que, antes de doar energia para outras pessoas, aplicar muito no seu coronário, no seu cardíaco, que é para desenvolver bastante esse amor incondicional. E na hora de aplicar o reiki, ele está ali vazio de si e só com o amor incondicional, transferindo a energia que é universal, que não é dele, para outra pessoa. Olha como o reiki faz sentido.
Pessoas quando se machucam colocam a mão em cima. Por que colocam a mão em cima? Para transferir energia para o local da lesão. Entendeu? É uma forma instintiva de transferir energia para o local da lesão. Só que qual é a diferença dessa transferência de energia de uma pessoa que não é reikiana para uma pessoa que é reikiana? Quando uma pessoa não é reikiana e ela cai na besteira de doar reiki para uma outra pessoa, ela está transferindo a sua energia vital. E outra coisa, ela não recebeu ainda o símbolo de proteção. Então ela corre o risco de pegar muita contaminação da energia de outra pessoa para ela. Então não é recomendável que uma pessoa que não seja iniciada no reiki tente doar energia para outra pessoa. Porque ela vai estar abdicando da própria energia vital, porque ela vai estar doando a energia vital dela. Porque ela ainda não é esse canal. Ela ainda não tem esse canal para transferir energia prânica ou energia universal para outra pessoa. Aí ela vai, doa, né? Tudo bem, ela vai doar o ki dela, a energia vital dela para outra pessoa. E ela vai estar lidando com o sistema energético da outra pessoa, que pode ter contaminações. E ela pode o quê? Captar essas contaminações. E aí ela não vai saber lidar com isso. Por isso que não se indica que uma pessoa que não seja reikiana doe energia para outras pessoas, tá bom? O reikiano, o que acontece? Por ter tido essa limpeza nos chakras, que a gente passa por uma limpeza de 21 dias, como eu falei no primeiro vídeo, né? Cada iniciação do reiki são 21 dias de limpeza energética. Esses vórtices de energia vão passando por purificações. Então, muitas coisas negativas que estavam no nosso inconsciente vão sendo purificadas, né? A gente vai passando por esse processo de limpeza. E isso faz com que a gente consiga servir de canal para transferir energia para outra pessoa. E o que faz a gente se proteger para não se contaminar na hora de doar energia é um símbolo que a gente recebe durante os cursos. Geralmente esse símbolo é dado no nível 2 do reiki. Por isso que somente o reikiano de nível 2 pode atuar como terapeuta. Porque o reikiano de nível 1, nos cursos tradicionais, geralmente não possuem o símbolo de proteção. Então ele vai começar a doar energia, ele vai começar a se contaminar e vai começar a doar também muito ki, muita energia vital dele. O recomendável é, se a pessoa quer atuar como terapeuta, que ele faça isso a partir do nível 2, que ele já vai estar mais preparado, conhecendo melhor o reiki, conhecendo melhor o corpo dele e com o símbolo de proteção. Geralmente nos meus cursos eu já dou no primeiro nível, que é para a pessoa não cair na tentação, porque a gente quer doar reiki, né? A gente vira reikiano, a gente quer doar, eu fiz isso. E como quando eu fiz, eu doava e eu perdi a minha energia vital, eu falei, não, então nas minhas iniciações eu vou dar o símbolo 1 logo no primeiro nível, para a pessoa já ficar apta a doar reiki para outras pessoas, mas ainda não está apta a ser terapeuta, porque é importante que ela tenha as ferramentas do nível 2, tá? Então o reikiano, o nível 1 é o nível do despertar. É o despertar para o conhecimento do reiki, dessa energia maravilhosa, de como ela funciona, tá? Aí, o nível 2 é o nível da transformação. O nível 3 é o despertar do mestre interior, né? O nível 3A. Isso eu tô falando do Reiki Usui, tá? Que é o mais tradicional no ocidente. Que vem da linhagem de Mikao Usui, sim, tá? Mikao Usui, só que com algumas intervenções de Sujiro Hayashi, que foi o discípulo mais próximo de Mikao Usui. Aí o nível 3A é o nível do mestre interior, em que a pessoa recebe símbolos com mais energia, com mais capacidade, ele pode fazer coisas que as pessoas dos níveis anteriores não conseguiriam, como por exemplo enviar reiki para o planeta, para grupos grandes de pessoas. E no nível 3B é o nível do mestrado, é o nível em que você vira o mestre que pode iniciar outras pessoas em reiki. Só que o importante é que durante todo esse processo tem que haver também
ética, sabe? Uma transformação interior, porque o Reiki, originalmente, ele era uma ferramenta também de que as pessoas usavam para se elevar também como seres humanos, né? Então você não pode doar Reiki enquanto você está doando Reiki e ficar pensando um monte de porcaria, entendeu? Você está ali, que é uma coisa sagrada. Você está focado no chakra cardíaco e é um mero canal de transmissão de energia para outra pessoa. E é assim que funciona o Reiki. Então, assim, não recomendo, se você não está preparado para fazer essas transformações, de ser uma pessoa que trabalha com esse amor incondicional, então não mexa com o Reiki agora, né? Só receba, né? Vai receber de quem doa. E quando você se sentir realmente preparado, aí você participa das iniciações. Porque eu acho que é importante que a gente tenha essa consciência, porque eu acho que o Reiki é uma coisa que, embora não tenha a ver com religião, é uma coisa muito sagrada, sabe? Muito bonito. Então não tem a ver com religião nenhuma, mas é uma coisa muito bonita. Eu vou te contar agora uma história que eu respeito se você não acreditar, tá? Mas no meu mundo eu acredito porque eu vivi. Quando eu digo alguma coisa é porque eu vivi muito, tá? Tive muita prática, muita experiência empírica em mim e em outras pessoas. Então, quando eu falo com convicção é porque eu vivi. Eu vivi, eu vi, eu senti e eu vi acontecer com outras pessoas, é por isso que eu falo com muita convicção, tá? Mas eu respeito porque não existe uma verdade absoluta, até porque quem somos nós? Somos um pontinho de areia no oceano desse universo que é, né? Mas assim, existe um filme chamado, tem um livro que deu origem a um filme chamado Profecia Celestina. Esse livro que deu origem ao filme Profecia Celestina, no início ele é meio, pelo menos pra mim, tá? No meu mundo, quando eu fui assistir, no iniciozinho dele eu achei que aquele filme ia ser meio palha, como dizia na minha adolescência. Ah, é meio palha esse aí, hein? Mas aí eu falei, não, mas eu vou assistir. Aí assisti, na primeira vez que eu fui assistir, tá? Tem muito tempo. Aí fui assistindo o filme foi se desenrolando e foi mostrando como as coisas funcionam. É um filme que não é um filme real, tá? É um filme de ficção. Mas eu, como reikiana, digo pra você que aquilo ali é assim que funciona, tá bom? É assim que funciona. No filme, eles mostram essa questão de uma pessoa que tenta dominar a outra através da linguagem verbal e não verbal. Ela nada mais está do que pegando a energia da outra pessoa, como se fosse um vampiro, sugando a energia da outra pessoa. Tanto que depois dessas situações a pessoa se sente geralmente cansada ou se sente meio atormentada depois de estar perto de uma pessoa assim, porque ela perdeu a energia vital dela para outra pessoa. Ela se permitiu perder essa energia vital dela, ela entrou no joguinho, que nada mais é do que um joguinho de ego. E tem pessoas que inconscientemente, tá? Inconscientemente elas sugam a energia da outra pessoa através ou de discussão, ou de sedução, ou de simplesmente atos impositivos. E o filme é muito legal que eles mostram uma pessoa que é clarividente, que tem evidência, ela vendo e explicando como funciona. Vale a pena assistir o filme, tá? Vale a pena assistir o filme. E aí fica muito claro que no mundo dos anjos, por exemplo, não existe isso, porque não existe ego, não existe necessidade de dominação ou necessidade de estar certo ou errado. Existe apenas o amor incondicional. E quando se há amor incondicional, não existe furto de energia. Não existe esse, me dá sua energia e você, a outra pessoa, me dá, então você é a sua. Não. Existe só troca de amor, energia de amor incondicional. Então assista esse filme, vale a pena, porque é assim que funciona. Quando você sente que uma pessoa tá te sugando energia, aí aquela relação ali precisa ser ressignificada ou não tá sendo legal,
não vai ser uma relação legal. Então, existem relações que são de amor incondicional. Amor incondicional. Essas relações de amor incondicional precisam também ser lapidadas, porque cada um de nós tem o ego. E cada um de nós está ainda nesse joguinho do ego, de furtar a energia do outro. Então, mas a gente precisa tomar consciência e ressignificar isso para que as relações sejam harmônicas, sabe? Para que haja essa troca de amor. Eu te dou amor, você me dá amor. Eu te dou amor, você me dá amor. Eu te energizo, você me energiza, sabe? Então, assista o filme para você entender o que eu tô falando, que o filme é legal. Pelo menos a parte final dele é muito elucidativa. E eu digo que é isso que funciona, é assim que funciona. As pessoas, elas brigam e existem as guerras por conta da necessidade do furto de energia. O dinheiro, o poder são manifestações de como você vai lidar com a energia. Porque o poder, a pessoa que tem o poder, ela consegue sugar a energia de muita gente. A pessoa que tem muito dinheiro também. Isso quando é usado dessa forma, entendeu? Quando a pessoa tem sede de poder, sede de dinheiro. Então, é o que tinha para dizer nesse vídeo. Eu espero que tenha agregado algum valor na sua vida. Eu sou reikiana já há bastante tempo, já ministrei alguns cursos, bastante cursos já. Só que eu não tinha vontade de me expor nas redes sociais. Mas chegou num ponto em que o chamado foi mais forte do que a minha vontade. Do meu lado esquerdo, sabe, o lado racional. E aí eu vi que eu tinha que arregaçar as mangas e trabalhar. Nós não viemos aqui para passear. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.